perseguição e tal. Você, depois que entrou na prefeitura, você começou a se apaixonar pela política americana? Eu comecei aos pouquinhos, não? A paixão veio aos poucos. Eu nasci numa família política, eu adoro política. Sua família é política lá no Maranhão? Eles estão na política cultural, via política cultural, eles têm uma participação dentro da política com P maiúsculo, que é a política da população. São parentes do Sarney? Cultural. Não são. Nós somos Castro Lima. E aos poucos eu fui me envolvendo dentro da estrutura do Partido Democrático e também dentro da política e dentro da política de Boston, que é uma política mais comunitária, onde os imigrantes têm um papel muito grande. Nós estamos trabalhando hoje por mais de 20 anos para que a população imigrante tenha uma voz nessa última eleição. Como disse o menino, você meio que ponte mesmo. A ponte dos imigrantes acaba sendo o Álvaro Lima. A gente ouve falar isso. Eu já ouvi até a história, estou precisando de uma coisa, o cara vai lá atrás do Álvaro Lima na prefeitura, querem dinheiro para projeto particular, você não entende qual é o seu trabalho e tal. E você meio que essa ponte mesmo, não só com os brasileiros, mas com os latinos. Eu sou muito ligado à população latina, os outros grupos imigrantes, porque faz parte do meu trabalho como diretor de pesquisa da cidade, trabalhar muito junto deles. Então, e para mim eu tenho é o maior prazer poder ajudar as pessoas, estar nas reuniões e aprender mais com eles trabalhando na prefeitura. E quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, quando o prefeito me convidou, nós tomamos café da manhã junto, e eu falei para ele, tá ótimo, tem só uma condição. Aliás, duas condições. Isso para o Thomas. Para o Thomas. Uma é que eu vou trazer comigo uma pessoa que já trabalha comigo há 20 anos em Boston, e ele falou, não tem problema, qual é a outra? Estou esperando a ruim. Ela falou, não tem ruim. A outra é que eu quero criar dentro da prefeitura, abrir um espaço muito maior para pesquisar as comunidades imigrantes. E ele falou, tem mais alguma coisa? Eu falei, não. Ele falou, você é cheap, você é barato. Que coisa bacana. Olha, o Álvaro, gente, essa pessoa simples, uma simpatia. Vocês não têm ideia da influência desse cara, como eu disse aqui, na política americana. Vocês não têm ideia. Ele é um cara democrático, como ele já falou, mas esse ano eu presenciei, inclusive torci, eu não pude voltar, porque eu tô aqui eu não sou um imigrante, eu tô aqui com o temporário, que chama, né, eu tô a trabalho temporário, e não pude votar e tal, aquela coisa, você pode votar quem é um cidadão americano, aquela coisa toda, mas eu fiquei torcendo muito pela Martha Cole, que chegou uma hora na televisão acompanhando a apuração, que a diferença estava, tipo, 100 votos do Charles Bacon. E eu, gente, que política acirrada, né? Que negócio. Estava bem dividido. O que é que você acha que retrata essa divisão do eleitorado republicano com o democrata, num estado onde você diz que os democratas, como a prefeitura de Boston, já vem há muitos anos? O que é que você acha? Eu penso que existe um processo hoje nos Estados Unidos que já vem acontecendo há muitos anos, mas está se acirrando, que é essa divisão entre essa equalização, o Partido Democrata e o Partido Republicano, as alas mais extremas deles, todo o meio, que foi uma tradição da política americana, ele desapareceu. Então, hoje, isso é resultado de quando eles fizeram o redistricting, que é onde você vota, as áreas de votação, eles fizeram para você, se você está numa área republicana, você mostra essa como uma área onde todo mundo vota. Então, você pode se eleger republicano sem nenhum voto democrata. Então, você perdeu das fases mais difíceis dos Estados Unidos, foi com o Reagan. O Reagan ele tinha um meio onde ele podia negociar a direita ou a esquerda e com isso governar. O Reagan foi um dos que passou a reforma migratória. E que hoje você tem, por exemplo, na reforma migratória, tem uma divisão em que você não consegue esse consenso, que é um consenso normal da vida. As mesmas coisas estão acontecendo com várias diferentes problemas, e o país está se polarizando, o que eu penso que é muito arriscado.
porque essa polarização também se dá de forma racial e de classe. Entendi. Estamos vendo isso com os vários protestos hoje, de Ferguson, onde o policial ele não foi indiciado. Nós estamos vendo essa divisão pela não aceitação da ordem executiva do Obama, onde mais de 17 estados, já vai a 17 estados, estão processando. Massachusetts não é um desses, né? Não. Massachusetts não é um desses estados, né? Nunca aconteceria aqui. Pelo que eu vejo, como o estado mais democrata, é um estado também mais politizado. Eu acho que, não querendo dizer que os outros não sejam, quem sou eu aqui para medir grau de inteligência ou grau político de algum estado, principalmente dos Estados Unidos, mas eu vejo que a população imigrante, a população que veio para cá, ela está precisando de uma reforma. A imigração está precisando de uma reforma. Você, como ponte dos imigrantes da região de Boston, aqui dessa região, qual o maior anseio da sociedade imigrante? Qual o maior anseio do imigrante que está aqui trabalhando? O que é que ele mais precisa nesse momento? O que é que ele mais pede? Qual é a luta dele? Qual é a bandeira dele nesse momento? Olha, ao nível prático, existem várias coisas que eles estão lutando. A carteira de motorista, porque é fundamental para você trabalhar. Não seria a mais? A carteira? Não, porque eu penso que tem coisas bastante práticas, mas existe uma reivindicação maior, que é a necessidade de ser respeitado pelo que você realmente é. Por exemplo, você pega o estado de Massachusetts. Se nos últimos 20 anos você tira a população imigrante, esse estado estaria numa crise perpétua. Você não conseguiria crescer aos ritmos de crescimento sem a população imigrante. E a população, faz parte do seu trabalho. Claro, porque a população de Massachusetts, do New England todo, ela está ficando velha e se aposentando. E as pessoas, o que cria a mão de obra é a mão de obra imigrante. E tem um outro fato, que hoje você pega essa discussão, que eu acho até boba, quanto que o imigrante tira do sistema, pela saúde, quanto que ele produz, mas isso é discussão de centavos. A grande contribuição do imigrante quando eu vim para cá, eu fiz a universidade no Maranhão. Quando eu cheguei aqui, a economia americana não teve que pagar pela minha educação. E assim são vários imigrantes que estão aqui, onde você, como uma economia hoje, você não precisa criar mão de obra, ela vem de outros lugares, criada por outra economia, e se você é indocumentado, você não pode se aposentar aqui, você só usa a mão de obra, você nem cria nem aposenta ela.